compartilhar com você como eu faço o passo a passo desse tratamento de micropigmentação. Isso mesmo, um tratamento, porque ele tem uma durabilidade de até 12 meses, para não ter aquele perigo de acabar mudando de cor. Então, conforme a renovação celular vai acontecendo, esse pigmento vai indo embora. E eu quero mostrar para vocês como eu faço essa técnica que vem sendo exclusiva no mercado das sobrancelhas e da estética. Muito prazer, eu sou Esther Cristiane. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo, pois tenho muitas novidades para estar compartilhando e agregando na sua vida profissional. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu criei um Instagram exclusivo para me estar ensinando e repartindo todo esse conhecimento focado em procedimentos, para você estar cada vez mais evoluindo as suas técnicas e aprimorando os seus atendimentos. Como de costume, comecei higienizando bem a pele dessa cliente, tirando toda a oleosidade. Eu gosto de passar a clorexidina depois que eu passo a espuminha nas sobrancelhas para deixar essa pele bem sequinha. E comecei a marcação com o paquímetro aqui nessa sobrancelha. Vocês veem que eu me baseio pela borda ali do nariz, né, para fazer o ponto inicial das sobrancelhas, e a borda mais externa do nariz eu faço com o cantinho do olho, eu faço o ponto final das sobrancelhas. É claro que a gente sempre tem que observar que um lado ele é um pouco diferente do outro lado das sobrancelhas, tá? O nosso rosto ele nunca é perfeitamente igualzinho. Essa cliente, por mais que ela tenha bastante sobrancelhas, o início dela é muito grosso e já a cauda é muito fina. Então eu fiz as minhas medições ali do ponto alto, ponto inicial, fiz a marcação embaixo. Embaixo a gente não vai precisar fazer tantos fios, porque ela é bem certinha. A gente vai precisar preencher mais ali a parte superior e inicial dessas sobrancelhas. Removi todo o excesso dos pelinhos que a cliente tinha. Para quem ainda não sabe fazer o design de sobrancelhas com a linha, eu tenho um vídeo exclusivo. Eu gosto de fazer com a linha porque ele remove bem toda essa sujeirinha. Vou deixar o link aqui para vocês estar aprendendo a fazer também o design da sobrancelha, porque depois a sua cliente vai precisar manter as sobrancelhas limpinhas. Mesmo já tendo feito toda a medição dessa sobrancelha, eu sempre, antes de começar a desenhar os fios, eu venho e eu comparo se as medidas estão certinhas. Porque como a parte de cima a gente vai precisar preencher bastante, eu quero que essa sobrancelha esteja bem certa, porque senão vai dar para perceber a diferença, tá? Então eu sempre meço o ponto alto, o ponto inicial e a cauda. E aqui eu começo esticando bem essa pele, tá? A câmera ficou bem ali na frente da minha mão, mas vocês percebem que eu estou com o meu tebori num ângulo de 90 graus e eu fiz o meu primeiro fio. Eu gosto de começar os fios iniciais da sobrancelha em pezinho, tá? Porque a nossa sobrancelha, os fios, eles são mais em pé no início da sobrancelha. Porém, cada cliente tem um início diferente. Essa cliente, ela tem a sobrancelha com os fios mais em pé no início, por isso que eu comecei eles mais em pezinho. E vocês percebem que eu vou ali, ó, preenchendo aonde tem a transparência. Agora já vai começar a parte de volume das sobrancelhas e vocês vão perceber que eu não preencho até o final. Eu venho só até onde começa essa maior presença de fios. Então eu não sigo aonde já tem fios colocando novos fios, porque senão essa região onde ela já tem bastante presença de fios, se eu colocar mais fios ali, ele vai ficar muito mais aparente e aí ele não vai ficar equilibrado. Por isso que eu só vou preenchendo aonde tem transparências. Por isso que ele é bem estratégico. E conforme eu vou virando o rosto da cliente, eu mantenho o meu tebori em 90 graus, porém eu vou me virando. Eu não viro o meu tebori, porque se eu virar o meu tebori, o meu fio ele não vai sair
esse fio bem natural, bem realista e fino, tá? Então ali eu começo agora os fios de descida da parte superior das sobrancelhas. Esses fios superiores, vocês percebem que eu faço ele um fio de descida. Eu estico bem a pele também, né? Nesses 3 pontos, o meu ponto indicador, o anelar e o meu mindinho esticando para baixo ali na pálpebra da cliente. E eu desenho esse fio em descida, acompanhando o fio natural que ela já tem, porque eu quero que esses fios eles se encaixem. Quando eu acabo sempre de fazer os meus procedimentos, a cliente sempre diz que ela não consegue ver onde é que foi criado, desenhado esses fios, porque eu consigo fazer ele de acordo com o natural. Se eu fizesse um fio subindo, ela ia ficar muito aparente, ia ficar uma ponta para fora. Fazendo o fio de descida, ele se harmoniza com os fios já existentes. E esse fio ele vai ficar tão fininho que você não vai nem perceber que ele foi criado com um pigmento ali. Mas se a pontinha ficasse para cima, a gente iria saber que tem uma micro nessa sobrancelha. E ali eu vou virando, ó, vou me encaminhando para a cauda da cliente e eu vou me movimentando. Vocês já percebem ali pelo posicionamento da minha mão que eu já estou na lateral da cliente, tá? Eu já estou do lado dela. Porque eu não posso mudar o ângulo do meu tebore, o ângulo que eu estou segurando. Então eu vou girando ao redor da maca e para o lado da cliente e vou também ali equilibrando a cabeça da cliente, colocando ela um pouquinho mais para o lado, porque é de extrema importância que o seu tebore fique nesse ângulo de 90 graus. Tem algumas sobrancelhas que quando chega no final, o fio ele é de subida. Porém, essa cliente, a gente sempre tem que observar como é que é a sobrancelha de cada pessoa. Essa cliente, os fios, né, ali do meio pro final, eles são todos de descida. Então, eu acompanhei bem o que ela já me apresentava. E aí, agora, já criei toda a primeira base dessa sobrancelha, eu venho saturando. Então, eu pego esse micro brush e eu venho espalhando esse pigmento na sobrancelha para ele entrar bem ali nos fios criados. E logo em seguida que eu saturo esse pigmento na sobrancelha, eu já venho fazendo a limpeza, porque aí eu faço o outro lado das sobrancelhas e depois eu venho fazendo o retoque. Tá? Eu não deixo mais, antigamente eu deixava esse pigmento saturando enquanto eu fazia o outro lado, mas aí acaba que ele não fica igual o tom da cor. E aí, ó, quando eu limpo, você já percebe ali que ele já tá mais preenchido e a gente não consegue ver aquela escama que nem ficava antigamente, aquela coisa bem artificial. São fios que realmente se encaixam e é importante limpar bem aí, passar bastante a gaze, né, de um jeito delicado, porque o pigmento ele fica aí no meio dos fios das sobrancelhas. E eu fui pro outro lado agora. Pro lado esquerdo das sobrancelhas, eu sempre me posiciono na lateral da cliente, eu giro levemente a cabeça dela para mim e eu estico essa pele. Sempre tem que esticar bem a pele, tá? A câmera ficou bem ali na frente, porque eu deixo o celular apoiado ali no meu ring light, mas vocês conseguem ver que eu estico bem a pele da cliente, tá? Agora pegamos um ângulo melhor. Então, polegar esticando a pele, a lâmina sempre o meu tebore no ângulo dos 90 graus. Os primeiros fios eu fiz igual o outro lado, tá? Porque como ela não tinha fio de início ali, eu criei esse início, porque uma das coisas que ela me pediu é que ela queria que a sobrancelha dela fosse um pouco mais junta, porque era muito separado. E aí, então, eu fiz 4 fios ali iniciais e agora eu já começo a entrar próximo ali onde tem os fios já naturais dela. E eu não faço esse fio até em cima, eu só faço onde ele tem a transparência. O que eu vou preencher embaixo nessa sobrancelha é muito pouco comparado ao que eu vou preencher em cima, ó. Já passei para a parte de cima. Geralmente também no lado esquerdo as clientes têm muita
sensibilidade de espirro, tá? Então, às vezes você vai ter que dar uma paradinha ali para ela espirrar. E eu vou criando os fios de descida. Ele sempre tem, é como se fosse uma vírgula. Ele não é um fio reto, ele tem que ter um caimento. Então, você vê ali, ó, que eu pego e eu faço um caimento como se fosse uma vírgula. E eu deixei livre ali em cima porque o meu olho já é mais treinado, então eu consigo visualizar aonde é que eu tenho que ir desenhando. Mas também eu utilizo dessa técnica para deixar a sobrancelha mais natural possível. Porque quando a gente faz uma caixinha nessa sobrancelha, ela fica muito certinha e não dá aquele tom de naturalidade. É claro que no início, quando você está começando, é muito bom você fazer essa caixinha toda. Mas aqui eu coloco só alguns pontos de referência, porque é importante você olhar para a sobrancelha e você imaginar ela preenchida. Você conversar com a sua cliente e ver qual que é a expectativa dela. Se é uma cliente geralmente que quer a sobrancelha mais natural, você não vai fazer ela tão marcada. Você vai fazer esses fios um pouco mais longe e aí no retoque, se houver necessidade, você preenche um pouco mais. Mas sempre alinha a expectativa com a sua cliente, tá bom? E como eu tenho essa referência de fazer sobrancelhas mais naturais, geralmente as clientes que me procuram para fazer a nanopigmentação, esse tratamento, elas já sabem que eu sou especialista em naturalidade. Então, é muito difícil alguém chegar e pedir para mim que quer uma sobrancelha mais marcada, tá? Então, isso raramente acontece. Acabei de criar ali os fiozinhos, eu venho saturando novamente essa sobrancelha para mim visualizar aonde é que eu preciso colocar os fios ali de finalização, que são pequenos fiozinhos que eu vou encaixando se houver necessidade entre os fios criados. Então eu sempre passo bem ali, espalho bem essa tinta para ele entrar bem nesses fios que eu criei e depois eu venho limpando tudo. Tem que limpar com bastante espuminha, porque essa tinta ela fica no meio dos fios ali e se você não limpar bem, você não acaba vendo aonde é que tá precisando e parece que ela fica muito forte e é só excesso de pigmento. Então retire bem esse pigmento das sobrancelhas. E aí eu venho com a escovinha, ó, eu pentio essa sobrancelha para mim ver aonde tem ainda transparência, para eu estar inserindo novos fios. E aí eu venho com o meu tebore ali e faço o acabamento. O acabamento são pequenas incisões, muito pequenas, que eu vou estar colocando ali entre os fios que eu já criei. Então, como aqui tinha necessidade mais no ponto alto, eu vou estar colocando mais esses fios no ponto alto, para deixar um aspecto mais fechado. Porque no meio da sobrancelha ela tem mais concentração de fios naturais, então para dar essa equilibrada, eu deixo os fios mais juntinhos para o final. Porém, o ângulo tem que estar muito correto do tebore, para não expandir esse fio, tá? Ele tem que ficar um fio bem natural, bem harmônico, ele tem que preencher sim, porém, se você fizer com o tebore mais deitado, ele vai expandir esse fio e vai ficar como se fosse pintada, não vai ficar o fio natural como é o desejo da gente, tá bom? Então, eu saturo novamente, depois que eu acabei todo de fazer a implantação, né, do acabamento ali, dos fios de acabamento. E aí, essa saturação, sim, eu deixo ela agir em torno de uns 5 a 10 minutos nas sobrancelhas da cliente. Se é uma cliente que tem uma pele mais seca ou muito oleosa, essa pele vai acabar pegando muito rápido o pigmento. Então, eu deixo 5 minutinhos. Agora, se é uma pele mista, eu deixo 10 minutos. E vamos ver o resultado? E olha como ficou natural e leve esse olhar e esse preenchimento de fios.